graça e paz, tudo bem com você? Eu sou a pastora Regiane, estou aqui hoje no canal Atualizado. Pastor Robert, hoje temos a pergunta de 2 inscritas no canal. Pode o cristão ter uma vida de desânimo, uma vida inconstante? O que leva essa pessoa a ficar desanimada? Bom, graças e paz a vocês todos. É normal, sim, a pessoa passar por momentos onde ela se vê desanimada, né? Onde ela passa por um período de inconstâncias, né? Altos e baixos, né? Altos e baixos. Eu convido você a ler a segunda carta que Pedro escreve, no capítulo 1, versículo 5. Você pode ler para nós? Sim. Por isso vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a amizade cristã. E a amizade cristã, o amor. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós estamos falando de um processo, você entendeu? Então muitas vezes elas tiveram experiência com Cristo, né? Creram no Cristo, mas elas precisam se ater ao desenvolvimento. Você já viu aquele ditado que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. As escrituras falam que nós temos um inimigo, um adversário que fica ao nosso derredor. Então, às vezes, ele não conseguiu inibir que elas tivessem a experiência com Cristo. Né? Que elas chegassem a Cristo. Mas agora, muitas vezes, ele está fazendo uma frente, né, de oposição a elas. E muitas vezes esse desânimo, essa inconstância pode vir, né, de uma batalha espiritual que ela possa estar passando. Também, né? Nesse sentido, eu aconselho elas que a Bíblia fala que o justo viverá da fé, não de sentimentos. As Escrituras falam que, em Hebreus, né, o que é a fé? A fé é a firme convicção de fatos. Elas precisam ter essa convicção nesse fato que ela é uma cristã. Que quando elas creram, Cristo veio habitar nelas. Então você fala que seria um fortalecimento. Elas precisam agora fortalecer essa experiência inicial que elas teve. Porque normalmente o desânimo vem quando a gente começa a ter alguns retrocessos, quando a gente começa a recair, a gente começa a receber influência de outras pessoas. Você quer ver um período que os cristãos passam bem conturbado? Aqueles que estão começando na fé, desenvolver a sua fé, é final de ano. Porque aí eles tiveram a experiência com Cristo, né? Só que aí tem todos os parentes que vêm, amigo que vem, todo mundo que vem. As festas, festa né? E tudo mais. E aí as pessoas começam a oprimir aquela pessoa. Nesse sentido, uma das coisas que ela também vai precisar é posicionamento, renúncia, fazer parte. É meio que fazer um cartazão, assim, sou de Deus agora. Não tem jeito. Ela vai ter que assumir, eu sou cristã, e pressupõe sofrimento. A vida cristã pressupõe sofrimento. Todos nós que hoje chegamos aqui, se for ver a nossa história lá atrás, as pessoas já tiram sarro da nossa decisão, as pessoas já zombaram de nós, né? As pessoas já nos humilharam, mas essas mesmas pessoas hoje pedem oração para nós. Essas mesmas pessoas hoje querem... Às vezes a gente até motiva, às vezes, de piadinha, de chacota, né? É normal. Quando você abre mão de algo para Deus, né? Quando você altera suas fotos no Instagram, né? Hoje, quando você muda a tua posição, a forma como as pessoas te veem, te identifica como você, como cristã, isso nos traz um fortalecimento interior. Então, muitas pessoas elas não conseguem ter esse testemunho interior porque elas não conseguem deixar nada. Elas já foram libertas em Cristo, mas elas ficam escravas de coisas carnais. De coisas carnais. Porque às vezes é comum as pessoas se perderem nisso daí, porque elas esquecem que elas têm 2 naturezas, né? Sim. A do Cristo, a do Espírito está pronta, mas a da carne vai estar sempre batendo na nossa porta, né? O apóstolo Paulo fala em Gálatas que há uma luta entre a carne e o Espírito, né? Então o Espírito não cede para a carne e a carne não cede para o Espírito. Então elas podem estar passando também por esse período de luta. Então isso também pode gerar um desânimo, né? É normal. Porque você vai viver com uma luta. Sim. Só que às vezes quando nós se posiciona, ela já vai ter que vir com algumas outras, né? Porque essa você já vai conseguir vencer, né? Sim. Só que é uma luta por uma causa, né? É um sofrimento por uma causa. A causa do Cristo. A causa do Cristo. Então agora o que ela precisaria agora? Desenvolver, né? Ela teve um encontro com Cristo nesse sentido. Como seria esse processo?
Eu acho que hoje tem muitas pessoas criticando as igrejas, né? Criticando as instituições, mas tem muita gente boa fazendo trabalho bom. E é difícil, assim, você... eu vou servir a Cristo aqui em casa. É complicado, entendeu? É complicado. Não consegue, né? Não consegue. Olha, eu já passei por isso, já E tentei quando as isso. pessoas dizem assim, eu sou a igreja e eu vou cultuar na minha casa? A Bíblia diz que nós somos igreja. A igreja é um corpo. A igreja não é uma pessoa. Um membro. Não, a igreja não é um membro. A igreja é um corpo. Nós somos igreja. E não eu sou igreja no meu individualismo. Todas as vezes que você pensar assim, ó, eu sou igreja, para mim ficar na minha casa, para mim fazer o que eu quero da minha vida, já está errado. É um corpo, né? Embora a igreja tenha defeito e tudo mais, mas ainda ela é um corpo de Cristo. Agora, se você for numa igreja que você está vendo as coisas totalmente erradas, né? Procure a liderança da igreja e fale. Mas isso você não pode parar por causa disso. Agora, voltando ao assunto central, então eu acho que a gente tem que ter um posicionamento do que a gente quer. Você tem que estabelecer metas. Quando você não sabe o que você quer, qualquer lugar é lugar. Você não sabe onde você está. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Diz assim, ó, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Mas esmurro o meu corpo, olha a palavra que ele usa, hein? Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Agora, como que a gente pode desenvolver, né? A gente, falando em relação a essa questão de meta, estratégia, né? Então, exemplo assim, hoje você pega as pessoas, eles não começam do básico. Antigamente nós começávamos na igreja, né? E começávamos aprendendo para que era a Bíblia, né? Hoje você fala para as pessoas assim, ó, abre a Bíblia no livro de Amós. O cara não sabe onde que é. Abre a carta em Filemão. As pessoas não sabem onde que é. Você entendeu? Sim. Porque eles não estão aprendendo o básico dentro da igreja. Não está querendo se dedicar. Não há dedicação. Quando nós viemos para Cristo, né, o que a gente começou? A gente começou a participar da escola bíblica. Hoje as pessoas deixaram a escola bíblica. As pessoas não têm aquela constância de... Então, escola bíblica, culto de oração. É porque, na verdade, tudo para dar certo, você tem que se entregar por inteiro, né? Se você vai fazer uma faculdade, você não consegue fazer uma faculdade, hoje eu entrego um trabalho, amanhã não entrego, porque você vai reprovar. Eu acredito que na igreja também, às vezes, quando eu comecei a vir para a igreja, as pessoas falavam assim, agora você vai estar em tudo na igreja, você vai ir para a igreja em tudo. Não, eu ia na oração, eu ia na intercessão, eu ia no culto, eu ia no outro culto, e aí tinha culto de mulheres, e congresso, eu tava querendo ir em tudo. Por quê? Porque eu tava nesse período... Não que a pessoa tem que ficar escrava da igreja, certo? Tem que ter um equilíbrio. Mas ela tem que, dentro de tantas atividades que a igreja tem, ela precisa estabelecer a meta de onde ela está indo. Então, exemplo assim, eu queria ser um pregador, certo? Eu tinha esse desejo no meu coração. Então, eu comecei a ser assíduo na escola bíblica. Na escola bíblica eu respondia, eu perguntava, né? Eu comecei a comprar livros. E aí eu comecei, ao invés de eu ficar assistindo novela, né, vendo coisas, eu ia ler. Você entendeu? Então, tudo isso é importante dentro do processo, do que eu fui vocacionado. Então, vamos supor que a pessoa tem uma vocação para ser músico. Aí ele não treina o instrumento, ele não aprende a escala, ele fica lá na igreja fazendo sempre a mesma coisa. Então, ele não desenvolve, ele desanima. Tá entendendo? A pessoa tem o sonho de ser missionária. Aí a pessoa não aprende a cultura de outras nações. Aí a pessoa não aprende um idioma. Como é que ela vai desenvolver? Aí ela vai desanimar. Você entendeu? Então ela tem que saber o que ela quer. Depois que ela sabe o que ela quer, aí ela define metas. E essas metas vai exigir dela renúncia. E é isso que Paulo vai dizer. Em tudo ele se dominava. É muito importante a gente também falar do testemunho. Hoje muitas pessoas não querem mostrar que elas são cristãs. Não querem ter um posicionamento. Você entendeu? Então, exemplo, tem crente tem cristão que você liga pro celular dele, a música que está lá é um funk. Então, principalmente a questão do testemunho. Que é você dar esse testemunho para os outros do que você agora assumiu o compromisso. E esse assumir esse testemunho diante do outro, que eu sou um cristão, isso fortalece a gente por dentro. E unir com Cristo.
Todo mundo precisa saber disso, né? Todo mundo tem que saber. É como um casamento, por exemplo, é aquela pessoa que casou, mas não quer falar pros outros que casou, que sai sem aliança, que tá nos lugares, as pessoas nem sabem que ele é casado, que ela é casada. Aí o rapaz vai lá, assume o compromisso com a esposa dele, mas quer ficar andando com o menininho solteiro. Você entendeu mais ou menos? Entendi. E aí acaba trazendo esfriamento pro casamento. E assim às vezes também acontece na vida cristã. Cristã. Você quer o Cristo, você assume um compromisso com Cristo, mas você gosta também de uma... Você não corta lá na carne. O autor a Hebreus, melhor dizendo, vai dizer que quanto ao pecado a gente não sofreu até o sangue. Ou seja, a gente não foi até o limite. Se eu pudesse dar alguma dica final para as pessoas que estão passando por esse desânimo, é checar as atitudes que eles estão tendo. Se eles estão levando de fato a sério o compromisso que eles tiveram. De todo o coração. De todo o coração. Se houve realmente uma entrega e se realmente ele está aberto para esse crescimento. Porque às vezes eu já cheguei a fazer oração por pessoas que o Senhor já chega e diz assim, eu te quero por inteiro, eu quero teu coração, eu te quero por inteiro. Por inteiro. Quando ele diz eu quero o seu coração, eu quero ser o centro da sua vida. Eu quero ter você por completo. Nesse sentido. Eu quero ser a motivação. Eu quero ser a motivação. E aí sim, você vai ver que a cada renúncia que você fazer por amor a Cristo, certo? Você vai ver que você vai tendo experiências. Essas experiências fortalecem. E essas experiências vai fortalecendo. Porque, um exemplo, você vai renunciando, mas você vai começando a sentir a presença do Espírito Santo, você vai pegando gosto pela Bíblia, você vai tendo seu entendimento iluminado, você vai recebendo dons, você vai acessar o mundo espiritual. Paulo foi até o terceiro céu. E quem era Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. As escrituras falam que Elias, orou e o céu fechou. E ela faz a questão de dizer que Elias era homem como todos nós. Jesus Cristo ressuscitou os mortos. E ele disse, eu fiz milagre, vocês vão fazer maiores. Então, eu acho que eles têm que emergir no fogo. Ir no meio das pessoas que estão em constante oração. Se envolve com pessoas que realmente querem a Cristo e estão queimando por eles. Às vezes, tem momentos que a gente precisa se afastar, às vezes, de pessoas que não estão no mesmo propósito, Às vezes, sim. Se você tem poder de influenciar as pessoas que estão vindo até você e elas estão seguindo o teu exemplo, continue, porque a luz brilha em meio às trevas. Agora, se a tua luz está se apagando, aí você tem que rever teus conceitos de fé. Espero poder ter ajudado. Eu acho que ajudou sim, pastor, porque eu acho que dá uma clareada, Então, eu acho que ficaria de conselho, então, a pessoa fazer uma autoanálise, aonde é que ela está caindo, quais foram as motivações iniciais que ela começou. Sim. O que está fazendo ela desanimar. O que ela está deixando, muitas vezes, de prevalecer na vida dela, se às vezes está precisando às vezes, de uma renúncia, de uma posição, Às vezes um envolvimento melhor. Um envolvimento. Às vezes pedir ajuda também, pastor? Nesses momentos que a gente às vezes está se sentindo desanimado, pedir ajuda para alguém, para um líder de igreja. Pede ajuda, isso mesmo. Pedir ajuda seria uma boa dica. Dois do que um, Um tá para sempre ajudar o outro. Então seria isso o nosso vídeo. E é como eu sempre tenho dito, com Cristo só vai melhorar. Se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos, deixe o seu like e até o próximo vídeo.